Amigos e amigas, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de estudar as lições do Divino Mestre, as parábolas de Jesus, que tanto nos ensinara, que tanto nos ensina, que Jesus possa iluminar cada um de nós, trazendo-nos o discernimento, a coragem e o bom ânimo para que nós possamos vencer a nós mesmos, a fim de galgar os degraus necessários na nossa escala evolutiva. A parábola de hoje, objeto de nosso estudo, é a parábola do mordomo infiel. Está descrita no livro Lucas, capítulo 16. Peço licença para fazer a leitura. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, o qual foi acusado perante ele de se dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando assim cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 medidas de azeite. Toma tua conta e, assentando-te, e já escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Meus irmãos, essa parábola de Jesus, ele retira o significado do povo da época. Era comum naquela época grandes donos e proprietários de terra arrendar a terra para pequenos inquilinos. E esses inquilinos trabalhavam nessa terra e no final do ano passavam a quantia para o grande senhor, proprietário da vasta terra. E então esse grande senhor, proprietário da grande terra, descobre que o mordomo que administrava, que gerenciava aqueles colonos, estava dilapidando o seu patrimônio. Estava gastando em demasia o seu patrimônio. Então, ele resolve demiti-lo, para que ele não pudesse mais ter a mordomia, administrar e gerenciar o aluguel que ele recebia dos pequenos colonos. E ele, sabendo disso, ele pensou da seguinte forma: eu preciso agir rápido. Eu vou alterar a conta daqueles inquilinos para que eu, se for demitido, possa granjear amigos. Possa ter os colonos que irão me receber, que irão me indicar, que irão me ajudar. Porque eu não tenho condições de cuidar da terra. Eu não tenho condições de mendigar, não posso mendigar. E assim foi feito. Antes que o Senhor despedisse esse mordomo infiel, ele sentou com aqueles colonos e alterou o débito destes colonos para com seu senhor. E na hora que o grande senhor, proprietário das terras, for analisar os livros de contabilidade, descobriu
que aqueles livros estavam alterados e que aquele mordomo havia alterado a contabilidade de débitos dos colonos. Ele percebeu que o mordomo abaixara a dívida dos pequenos colonos para com ele. E aí ele se viu na encruzilhada, porque ele já tinha abaixado, o pessoal já tinha a expectativa de ter abaixado essa dívida. E o que o grande Senhor faz? O que o grande Senhor faz? Aplaude aquela conduta do próprio mordomo. Olha que parábola espetacular. Se nós formos analisar a parábola de Jesus de forma buscando apenas a letra, a interpretação literal, há um incentivo à desonestidade ali. Porque aquele grande senhor poderia mandar prender o seu mordomo, pelas leis da Palestina da época, porque ele fora dilapidado de forma deliberada pelo administrador. Mas ele não chama a polícia. Ele saúda a conduta daquele mordomo e mantém a contabilidade alterada por ele. Mas é preciso nós retirarmos o sentido oculto das parábolas de Jesus. O que Jesus estava querendo dizer? O que Jesus estava querendo nos mostrar com esse mordomo infiel, com esse mordomo mau administrador, que antes de ser despedido pelo seu senhor, altera a contabilidade de débitos dos colonos. E aqui nós precisamos nos valer das lições augustas de Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, que nos explica no livro Pão Nosso, na lição 111, qual que era o sentido da lição desta parábola, o que Jesus queria dizer com essas parábolas. Quando ele diz que nós devemos granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Olha o que Emmanuel nos diz. Com raríssimas exceções, a maioria esmagadora das riquezas do globo é fruto de injustiça. Basta analisarmos a história e visualizarmos os grandes impérios, as grandes nações, os ricos países, com raríssimas exceções, ficaram ricos, construíram grandes fortunas através da pilhagem, através da guerra, através de assassínios, através de dor, de lágrimas e de sofrimentos dos seus semelhantes. Não raras exceções, grandes fortunas, de pessoas físicas também, não só de nações, mas de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, é fruto
da injustiça. É fruto da injustiça. Emmanuel continua: não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Meus irmãos, tenhamos a plena certeza, a plena convicção de que tudo que nos é emprestado é muito mais do que nós merecemos. É muito mais do que nós merecemos. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos empresta os bens materiais para que possamos fazer o bem, para que possamos ajudar, para que possamos alterar a contabilidade de débitos dos nossos semelhantes. Porque nós estamos no cheque espiritual, no cheque especial espiritual. Nós não temos o merecimento de sermos detentores desses bens. Mas é Jesus, renovando os votos de misericórdia para conosco, nos dando mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Quantas oportunidades o nosso Divino Mestre já nos deu, desde que Ele encarnara há mais de 2000 anos? Quantas oportunidades nós estamos implorando e pedindo para que nós possamos conquistar as benesses necessárias para nós, para os nossos familiares e entes queridos. E eu digo no aspecto material, no aspecto espiritual, no aspecto moral, no aspecto intelectual. É Deus nos dando novas oportunidades. Porque nós não merecemos o que nós temos, na maioria das vezes. Mas Jesus é categórico: utilizais desta riqueza, que é fruto da iniquidade, da injustiça, para ajudar, para alterar a dor do próximo. E aqui o Emmanuel trabalha o mecanismo da intercessão. O mecanismo da intercessão funciona da seguinte maneira: todos nós somos sofredores, todos nós estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, passando por grandes problemas, por grandes dificuldades, por grandes dores, angústias morais, angústias da alma, do espírito, angústias materiais, problemas financeiros, problemas dentro de casa, problemas no trabalho. Por que o Senhor não chegava nos colonos e administrava de forma direta as pequenas porções de terra, e transmutando para a nossa análise, por que Deus não materializa para ajudar o próximo? Porque Deus quer que nós ajudemos. Porque Deus quer que nós estendamos a mão. Porque quando um semelhante seu chora, Deus quer que você enxuga a lágrima dele. Quando a cruz daquele irmão está muito pesada, Deus quer que você
dê o ombro amigo para ajudar a carregá-la. É isso que o mordomo realizara. Às vezes nós não merecíamos ter a saúde que nós temos, mas Deus assim nos confiara. Às vezes nós não deveríamos e nem merecíamos ter a posição social que nós temos, mas Deus nos oportunizara. Só que Deus quer que nós utilizemos estes recursos para o próximo. Foi o que o mordomo fizera. Pegou um recurso que não era dele e alterou a contabilidade de débitos daqueles devedores. Então, meus irmãos, é devedores ajudando devedores. É sofredores enxugando lágrimas de sofredores. Então não adianta a gente esperar e dizer que vai esperar uma posição, uma situação ótima para ajudar, porque o tempo urge. E a partir do momento que você, chorando, sofrendo, passando por dificuldades, vai ao encontro do outro para suavizar a dor daquele semelhante, automaticamente as suas dores também são suavizadas. É assim que funciona o mecanismo de intercessão, porque a pessoa que vive única e exclusivamente para si, a pessoa que só pensa nela, o egoísmo está tão cristalizado no seu espírito, no seu subconsciente espiritual, que ela não é capaz de enxergar mais ninguém além dela e dos interesses dela. Ela se coloca na posição de isolamento espiritual. E aí é preciso o cinzel da dor para esculpir aquela alma que está aprisionada nas cristalizações mentais que nós trazemos de inúmeras e inúmeras reencarnações pretéritas. Porque quando um sofredor bate à sua porta, quando o irmão te busca, pedindo ajuda, pedindo esclarecimento, pedindo compreensão, pedindo um prato de comida, quando chega uma pessoa aqui em extrema necessidade, aqui na casa espírita, precisando do pão material, precisando do pão espiritual, e ela sai daqui abastecida espiritualmente e alimentada também fisicamente, Deus nos emprestou esses recursos para que nós possamos ajudar, alterando a contabilidade de débitos daquele semelhante sofredor e automaticamente amenizando também as nossas dores. É o que Simão Pedro nos disse: o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. O que ele queria dizer? Somos devedores, somos endividados, temos que pagar 100 medidas de trigo, uma encarnação de sofrimento, de dor, de dificuldade, de doença, de falta de condições financeiras. Mas se nós nos colocarmos ao encontro do outro, na prática do amor, na prática da caridade, essas 100 medidas de trigo cai para 50. Como dizia nosso querido Chico, quando as leis de Deus buscam o devedor e o encontra
na prática incessante do bem, a sentença de sofrimento é suspensa. O mecanismo de justiça divina é suspenso. E aí, uma dor que poderia ser terrível em nossas vidas é amenizada muitas e muitas vezes. É amenizada sobremaneira. Emmanuel continua: bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com raras exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Quantos de nós estamos errando por séculos e mais séculos e ainda insistindo nos mesmos erros? Fortuna amoedada, sendo utilizada para conspurcar corações, para nós ativarmos a cada vez mais o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Espíritos que reencarnam num corpo físico belo, não raras vezes utiliza para fazer os seus irmãos sofrerem, entrarem em desespero, entrarem em loucura, cometerem suicídios. Quantos de nós, detentores do poder, utilizamos com excesso, o utilizamos com abusos para favorecer a nós mesmos e aos nossos familiares? São as oportunidades que Deus nos concede para sermos bons, para ajudar aquele que sofre. Mas não damos o devido valor, não utilizamos com a devida finalidade, que é ajudar, que é estar disposto a fazer o bem. Muitos de nós, às vezes, somos requisitados. Uma hora devemos levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo a uma pessoa que está à beira do suicídio. Outra hora é um passe. Outra hora é um prato de comida. Outra hora é um aperto de mão a um zelador do seu prédio. É um bom dia com um sorriso no rosto a uma pessoa que tivera uma noite péssima. Outra hora é a compreensão de um semelhante desequilibrado que está ao seu lado e que precisa da sua caridade, através, muitas vezes, do silêncio. Às vezes o silêncio ensina muita coisa. Às vezes o silêncio e a prece é mais salutar naquela circunstância. São os mecanismos de ação que a misericórdia infinita nos coloca para agir. Porque tenhamos a plena certeza de que hoje, se nós estamos na condição de ajudar, certamente, um dia estaremos na condição de necessitado. Porque aquele que está sorrindo, outro dia poderá estar chorando. E assim, precisará também
de um ombro amigo. Granjeais amigos com as riquezas da iniquidade, para que esses amigos possam te guardar nos tabernáculos eternos no coração. Então, quando você vai num hospital fazer um passe para um irmão que está internado, quando você visita um idoso no asilo, quando você visita uma criancinha no orfanato, quando você visita um preso no presídio, quando você leva o consolo moral, o consolo material, saiba que aquele irmão que está sendo ajudado tem muitos amigos espirituais que estão ali, torcendo por ele, velando por ele, ajudando ele na sua dor. E quando você se coloca como um fio condutor da misericórdia de Deus, eles não esquecerão de você no dia que precisardes. Porque um dia nós precisaremos. Porque se hoje nós estamos enxugando lágrimas, amanhã nós vamos precisar de alguém para enxugar as nossas. É o velho ditado: o mundo gira, o mundo dá muita volta. Tratemos a todos de forma igual, sem distinção, com respeito, com dignidade, com bom senso de que tudo passa e que tudo nos será tirado, até mesmo o corpo físico. Até mesmo o corpo físico. A gente depende da caridade do próximo para nos enterrar, para nos velar, para nos dar um enterro digno. Portanto, a necessidade do cultivo da humildade constante. Da humildade constante. Porque nós somos espíritos viciados por inúmeros defeitos ao longo de inúmeras reencarnações. E aqueles empréstimos divinos costuma nos distrair, costuma nos tirar do prumo. E às vezes Deus te deposita uma fortuna, te deposita poder, inteligência, para nós colaborarmos num mundo melhor, para que essa transição para a regeneração chegue. Nós nos perdemos, nós nos infantilizamos, e o tempo passa, e a reencarnação passa, e a velhice chega, a aposentadoria chega, o último dia da existência terrena chega. Saibamos fazer esta reflexão, para que nós possamos ter a paz do último dia. Porque quando chegar o momento de entregar a mordomia para o verdadeiro Senhor, possamos ter a consciência tranquila, possamos ter a paz, a alegria interior de que nós vivemos uma vida onde granjeamos amigos, mesmo com os nossos defeitos, porque se estamos aqui, somos imperfeitos. Mas a paz de consciência
não é passar por uma vida sem falhas e sem erros, porque isso é de espírito puro. A paz de consciência é o cumprimento do dever. É o cumprimento do dever. É aquela questão do homem de bem, trabalhada no Evangelho. O homem de bem que se esforça para modificar, para se transformar, para ser melhor um pouco mais, para ter humildade, para reconhecer o erro, porque ninguém muda se não olhar para si, se não reconhecer o próprio erro. Ninguém transforma. Ah, tá tudo bem, é isso mesmo. Ninguém muda. Então é preciso ter honestidade consigo mesmo, para que a vida possa fazer sentido e nós não possamos passar por ela distraídos. E quantos de nós estamos nos distraindo pelo caminho por tantas reencarnações? E quantos de nós estamos tendo oportunidades? E Emmanuel continua: eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que por meio dela encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias, em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemo-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Às vezes, nessa reencarnação, não adquirimos tantos débitos, mas temos muitos débitos ainda para ressarcir. E esses débitos serão ressarcidos com o trabalho incessante no bem, com a nossa transformação interior e com a transformação do mundo exterior, através da nossa própria transformação. Chico Xavier, quando estava cansado, quando estava triste, Emmanuel chamava-o para que ele pudesse caminhar pelos bairros da pobreza, a fim de ajudar os semelhantes, a fim de fortalecer a si mesmo, ajudando o outro, fazendo bem ao outro. Certa vez Jerônimo Mendonça disse a Chico: Chico, minha vida está por um fio, que ele tinha muito problema de saúde, né? Já não andava mais, era cego, só tinha a voz. E então Chico disse: meu filho, trabalha que o fio engrossa. Trabalha que o fio engrossa. É o trabalho incessante no bem, nos dando oportunidades e moratórias para que possamos continuar aqui na terra, sendo esse mordomo infiel. Por que infiel? Porque somos portadores de inúmeros defeitos, porque temos ainda muita coisa para reajustar, mas Deus, na sua misericórdia, renova os seus votos para com a nossa transformação. Se nós ajudarmos a transformar a vida do nosso próximo, a transformar a vida do nosso próximo.
Chico certa vez disse a Emmanuel: Emmanuel, eu me sinto como se eu tivesse caído de um prédio de 20 andares. E Emmanuel disse: fica tranquilo, Chico. Cada janela que você passar desse andar, vai ter as mãos de uma mãe que você ajudou a consolar para te segurar. É o mecanismo de intercessão. É o mecanismo de intercessão. Era o Chico na condição do mordomo infiel, olha só, ajudando, fazendo bem, consolando as mães com as cartas, com as psicografias até de madrugada, para consolar uma mãe que perdera um filho, mas era amigos e amigas que ele granjeava. E aqui, para finalizar, eu conto a história do Chico, do nosso querido e amado Chico. Quando ele visitava uma senhora que tinha uma filha com paralisia cerebral, chamada Valéria. E o Chico ia ao encontro dessa família uma vez na semana, orava, sorria, e toda vez que o Chico chegava lá, ele levava uma rosa vermelha para Valéria, que estava numa cama, que não falava, que não andava, porque ele dizia que ela era uma dançarina espanhola de muitos séculos atrás. E a Valéria olhava para aquela rosa, ficava alegre, sorridente, e o Chico dava um passe, fazia uma oração, um comentário do Evangelho. E aí o Chico estava com a impressão que ela iria falar naquele dia. E disse à mãezinha dela: eu estou com a impressão que hoje a Valéria vai falar. E aí eles oraram e tudo, conversaram, e Chico: ô minha filha, fala alguma coisa, fala pelo menos Jesus. E a Valéria pelejando, querendo falar, querendo se expressar, porque ela entendia, só não conseguia expressar. E ela, com muito esforço e dedicação, naquele choro, naquele esforço, disse: Jesuso. E foi uma alegria danada. O Chico chorou, emocionou, a mãe da Valéria também se emocionou, chorou. E o Chico retorna para casa. Na outra semana ele estava: nossa, eu estou tão feliz, hoje ela vai falar uma frase. E aí quando o Chico chega, a mãe de Valéria fala: não, Chico, ela desencarnou. Ela já desencarnou tem alguns dias já. Valéria volta para o mundo espiritual. Passam-se mais de 20 anos. E Chico naquele trabalho incansável, dormindo 2, 3 horas por dia somente. Aquele trabalho infatigável no bem. E quando o Chico deitava durante uma semana, à noite chegava uma entidade espiritual. E ele deitado, em silêncio, não falava nada, aplicava um passe na região do tórax do Chico, em silêncio, e ia embora. Foi assim durante uma semana. O espírito entrava, dava um passe e ia embora. Entrava, dava um passe e ia embora. E o Chico assim, pensando, querendo entender aquilo, o espírito não falava nada. E aí foi quando o Chico teve a primeira crise de angina. Uma dor muito forte no coração. E aí ele é hospitalizado, tem que ficar em repouso, passar por certos procedimentos médicos. E o Chico tranquilo dentro de casa, aparece o espírito, o Chico diz: ô minha irmã, agora eu entendi. Você estava preparando, meu coração para essa dor, para essa angina, Você estava preparando meu coração. E ela balançou a cabeça de forma positiva. E ele falou assim: mas eu não te conheço, você nunca falou seu nome, sempre entrou aqui caladinha, me deu o passe e foi embora. Chico, você me conhece, Chico? Você me conhece? Não, a senhora está enganada, eu não te conheço não. Vou falar apenas uma palavra, você vai lembrar: Jesuso. Olha o mecanismo de intercessão. Chico havia ajudado aquele espírito há 30 anos atrás. E o espírito estava devolvendo o bem que o Chico fizera a ela e a mãe dela há 3 décadas atrás. Esse é o mecanismo de intercessão. É devedor ajudando o devedor. É sofredor ajudando sofredor. Que Deus possa nos abençoar, nos dar o bom ânimo, a coragem
para que possamos continuar, mesmo com as nossas enfermidades morais, com as nossas dificuldades, fazendo constantemente o bem, e assim evoluindo, cada dia que passa, um pouco mais. Que Deus nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja.